Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Eu escolho Deus. Repete comigo. Eu escolho Deus. Eu escolho viver a vida de Deus. Bom dia, você que está aqui no Rincão do Meu Senhor, em Cachoeira Paulista, e bom dia a você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Eu sou Maria, estou na comunidade Canção Nova há 10 anos, e este segundo Revolução Jesus que eu prego, o primeiro foi em 2018, com a pregação A Coragem de Seguir, que foi uma pregação, não sei se alguns de vocês estavam aqui, talvez alguém que está aqui estava também o ano passado. Levanta a mão se tiver alguém. Que bom! Que bom encontrar você. Que bom encontrar vocês de volta. Isso significa que vocês tiveram a coragem de seguir, porque estão aqui, continuam. Então, sejam bem-vindos. Vamos aplaudir essas pessoas que voltaram. E você também que está aqui conosco pela primeira vez. Este é o acampamento Revolução Jesus. E no acampamento Revolução Jesus, a gente vive uma esperança nova, porque nós que somos aqueles que abriram o coração para que Deus possa revolucionar a nossa vida. Já começamos o ano com o pé direito, já no pontapé inicial. Saímos da comemoração, da celebração da virada do ano, para a gente já começar, iniciar essa revolução. A Revolução Jesus. Então vamos direto ao tema. O tema dessa pregação é em inglês. Você sabe qual é? Os jovens que estão aqui, sabe? How loves me. Que significa como ele me ama. E quando eu fui chamada para fazer essa pregação, eu fiz uma experiência de quem sabe que não é o melhor instrumento de Deus para fazê-la, mas sabe que também é alguém que experimentou esse amor profundo. E por isso a gente fala de uma experiência. A experiência de amar e de ser amado. Mas, primeiramente, de ser amado. Porque quando a gente conhece alguém que não fez uma experiência com um amor verdadeiro ainda, seja por seus familiares, por aquelas pessoas mais próximas, que por direito deveriam amá-las, a gente toca em pessoas profundamente feridas, machucadas. E o ferido geralmente fere. E quem não é amado, geralmente, não é uma regra, não consegue amar, porque ainda não experimentou. Quem consegue falar de uma experiência se ainda não viveu? Né? Por exemplo, quem veio no Revolução Jesus já há alguns anos, já veio algumas vezes, pode dizer da experiência que fez outros anos e já está aí com o coração na expectativa por algo que gostou, que quer ver de novo, enfim. Mas você que vem pela primeira vez, por exemplo, não tem ainda essa dimensão do que vai viver, ou pelo menos uma referência para você, poxa, a experiência foi boa. Então, a pessoa que não foi amada, ou pelo menos não recebeu um bem capaz de mostrar a ela que Deus é capaz de amá-la através de cada um daquelas pessoas que ela acreditava ou acredita que deveriam ser os personagens, os sujeitos que a amariam. Então, vamos para a pregação, de fato. Eu vou voltar aqui um pouquinho. Como eu disse para vocês, o tema dessa pregação é How Loves Me. É em inglês, gente. A pregação é chique. Mas eu vou pregar em português mesmo, tá? O tema dessa pregação diz o modo como Deus me ama. E como a gente quer saber como é que alguém nos ama, né? Por exemplo, alguém aqui tem namorado? Você tem namorado aí? Levanta a mão. Quem tem um namorado ou namorada? Quem que é casado aí? Que bom. Quem está na espera? Quem está na espera, a gente acredita, viu? Vai dar certo. Continua acreditando. É só esperar, mas tem que fazer a sua parte também, né? Ser de Deus e fazer o melhor de si para se doar ao outro. Enfim, o modo como alguém nos ama, ele é muito importante.
Porque nesse modo como alguém nos ama, nós podemos nos sentir amados ou usados, certo? Você já fez a experiência de se sentir usado? Já? Vamos lá, gente, que eu não quero falar sozinha. Sim ou não? Sim. Muitos de nós já fizemos a experiência de nos sentirmos usados quando nós esperávamos ser amados. Alguém que se utiliza de uma situação e você acha que ela está fazendo porque te ama, porque gosta de você, ou porque, de alguma forma, você é um bem para ela. E, de repente, você vê na situação a conclusão de que aquela pessoa simplesmente te usou. Mas também nós podemos fazer a observação do lado contrário. Será que eu também já usei de alguém? Me aproveitei de alguma situação para receber algo ou para ganhar algo ao meu favor? E aí aquela pessoa acreditou que eu estava gostando, ou que eu estava supervalorizando ela, ou que eu estava, de fato, até desejando ter um relacionamento com ela, mas eu apenas quis usar, talvez até inconscientemente, talvez não voluntariamente, mas muitas vezes nos nossos relacionamentos nós nos tratamos assim. Ao invés de amar, nós usamos. E atualmente a gente faz uma experiência que é uma experiência contrária do amor. Não sei se você nota isso, mas João Paulo II, ele fala que a diferença entre amar e usar, aliás, que o contrário do amor é usar. Não é o ódio. E hoje, muitas vezes, nós usamos pessoas e amamos as coisas. Quando a gente perde um celular, por exemplo, se não sabe onde colocou, ou se esqueceu em algum banco e foi embora, dá aquele desespero, né? Porque a gente perdeu algo que talvez tivesse um valor para nós, porque talvez foi adquirido com muito custo, enfim. Porque ali talvez tenha mensagens importantes. Mas quando a gente fala a respeito das pessoas, nem sempre a gente tem o mesmo cuidado. Então, esse modo como alguém nos ama, ele é muito importante. E o modo, diz aqui o dicionário, é um substantivo que significa a maneira de ser ou de portar-se, a conduta e o procedimento, a forma ou a maneira de expressão, o estilo. Então, o tema dessa pregação ele é importante, porque ele vai dizer do modo como Deus nos ama. E como é importante saber do modo como alguém nos ama. O homem, em geral, ele não fala muito a respeito do que ele sente, certo? Rapazes, vocês que estão aí, concordam ou não? Vocês não são muito de falar. Às vezes sentem, demonstram em atitudes, no trabalho. De vez em quando vem algumas palavras, né? Românticas até. Mas, em geral, o homem não fala muito a respeito do que ele sente. Ele é mais resguardado. Ele vive mais do que expressa. Verdade? Eu estou mentindo ou estou falando a verdade? Mulheres, o que vocês acham? Verdade ou mentira? Verdade, né? Esses homens falam, às vezes, muito sobre muitas coisas, mas pouco sobre aquilo que a gente, às vezes, quer saber. Quando eu me refiro a alguém que me ama, né? E a mulher, pelo contrário, a mulher, quando ela ama, ela quer dizer. E ela faz o quê? Ela diz o tempo todo. Ela fala com palavras, ela fala com presentes, ela comunica pelo modo que ela se veste para a pessoa. Enfim, a gente tem um modo de amar, que é próprio da ternura da mulher, é próprio de quem quer ouvir, que é a amada. E por isso ela se manifesta, se expressa como quem quer ser amada. E quando o homem não fala para nós como ele ama, se ele ama, né, também, se às vezes falta nos gestos e ele não fala com as palavras, mesmo que ela saiba que aquele homem a ama, ela duvida de vez em quando. Aí ela fica, será que ele me ama mesmo? Sei lá, está diferente hoje. Sei lá, será que ele viu alguém mais interessante? Nossa, será que eu estou bem? Aí ela começa a se arrumar, aí ela começa a perguntar, você está bem? Está tudo bem? Porque, na verdade, ela quer saber se você continua amando ela. Porque a mulher é de ouvir, ela precisa ouvir.
Por que o modo como alguém nos ama é muito importante? Porque está aí a diferença entre quem ama, de fato, com amor-virtude, ou ama com um amor talvez falso, e que é muito mais um utilitarismo do que o amor autêntico, como São João Paulo II fala. E para exemplificar isso, nós vamos para a palavra de Deus, no capítulo 5 de Efésios, versículo 22, que diz assim: as mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres aos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo, toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, os maridos devem amar as suas mulheres como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Certamente, ninguém jamais aborreceu a sua própria carne, e ao contrário, cada qual a alimenta e a trata como Cristo faz a sua igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. Referindo-se a Gênesis capítulo 2, versículo 24. Esse mistério é grande, quero dizer, com referência a Cristo e à igreja. Alguns de vocês já ouviram essa palavra, certamente, em Efésios 5, onde São Paulo exorta os maridos a amarem as suas mulheres e as mulheres a serem submissas aos seus maridos. E quando a mulher ouve isso, principalmente no tempo atual, ser submissa ao marido, ela pensa, jamais. Mas nem que eu nascesse de novo. Porque o mundo imprimiu em nós uma falsa impressão do que é ser submissa. E colocou em nós um feminismo exacerbado, né? Tem mulher que se comporta de tal forma que você não sabe se ela, de fato, está se comportando como mulher ou como o marido da casa, né? Sabe? Aquela firmeza, aquela coisa. Mas é próprio da mulher a ternura, o cuidado, a delicadeza, a bondade, tudo isso. Mas a submissão, ela vem de uma palavra que diz que está sob, né, a missão. Sob a missão de alguém. Está sob a missão de alguém. Isso está submissa. Quando você tem uma mesa, você tem os pés, né, daquela mesa, ela suporta aquela base. Então, aqueles pés da mesa, digamos assim, estão sob a missão daquela mesa, que é estar ali posta para que as pessoas possam ali sentar e fazer suas refeições, enfim. Assim, quando São Paulo fala, seja submissa, esteja sob a missão dos maridos. Essa palavra de Efésios, capítulo 5, ela se refere a algo muito importante. São João Paulo II, na Teologia do Corpo, quando ele fala da teologia, o modo como a gente enxerga Deus no corpo humano, esse corpo que é visível, mas que demonstra o invisível. Quando você, com essa palavra de São João Paulo II, toca nessa palavra específica de Efésios 6, ele diz o seguinte, que dessa palavra brota a verdade sobre a sacramentalidade do matrimônio. E eu não sei se vocês já perceberam, quem tem uma vivência na igreja, sabe que, de Gênesis ao Apocalipse, Deus compara o seu relacionamento, Deus
e a igreja com o matrimônio. E é por isso que nós estamos nos referindo com a palavra de Efésios, onde São Paulo diz: assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também sejam em tudo as mulheres aos seus maridos. Mas ele também se refere aos maridos. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Como é que Cristo amou a igreja? Como foi? Cristo amou a igreja até o extremo. Até seu último suspiro. Até a redenção. Até o alto da cruz. Quando, num determinado momento, depois de sofrer muito, de dar a vida, de não reter nada para si, ele pronuncia as palavras: tudo está consumado. E como São Paulo diz na palavra aos Efésios, ele compara o relacionamento entre Deus e a igreja com o matrimônio. Por isso, no matrimônio, os esposos, o homem e a mulher, revelam ao mundo o modo como Deus me ama. E aí, claro, os outros estados de vida certamente revelam ao mundo uma maneira como Deus ama. Mas especificamente no amor humano entre um homem e uma mulher, desde que, quando São Paulo também cita o Gênesis, quando diz que o homem e a mulher se unirão, se tornarão uma só carne. Onde é que você acha que Cristo se entregou como uma mulher, por exemplo, no matrimônio? Quando diz tudo está consumado, dentro do sacramento matrimonial, é quando ele se entrega a ela e ela se entrega a ele, dentro do sacramento matrimonial. Como é que Cristo faz isso por nós? Aqui. Cristo faz isso por nós quando ele diz tudo está consumado, e o matrimônio ele é válido, claro, dentro das condições litúrgicas, né, da liberdade de cada um, é de livre, espontânea vontade, toda aquela realidade, né, que o padre pergunta antes, porque ninguém está ali por obrigação, porque se tiver o casamento é nulo, né? Está aberto aos filhos que Deus vai te conceder, a vida, está aberto à vida? E todos juram ali naquele momento que sim. E Cristo faz a mesma coisa aqui. Quando ele se doa inteiramente a nós na cruz. Como eu disse para vocês, a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, compara a nossa relação com Deus com o matrimônio. Se vocês olharem no Gênesis, começa com Adão e Eva no matrimônio. O Apocalipse também, quando diz Maranatá, lá diz que a esposa e o cordeiro dizem vem. Trata a igreja sempre como esposa. Por quê? Porque esse amor de Cristo, ele se entrega de tal forma a você, que ele não é capaz de não se doar por inteiro. Vocês já viveram a experiência de amar alguém
e de perceber que ela não devolve a você o coração dela? Já fizeram essa experiência? Uma das grandes feridas do coração do homem é essa. Quando a gente ama, mas a gente não recebe esse amor de volta. E a palavra de Deus em Jeremias vai dizer: procurar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Cristo se entrega inteiramente a você e a mim. Mas a gente encontra esse amor, mesmo que ele já tenha se doado, entregue tudo, a gente só consegue tocar esse amor se a gente também se entrega. Já viveram uma experiência de se relacionar com alguém que você se dá por inteiro, você faz de tudo, você tem toda a criatividade do mundo para fazer algum presente, para demonstrar seu amor, para poder dizer a ela quanto você a ama. Mas parece que aquela pessoa não retribui. Não em bens materiais. Mas parece que ela não retribui esse amor. E você fica sentindo a falta desse amor de volta. Sabe quando você não consegue acessar o coração do outro? Deus, quando Ele diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Ele fala que você vai buscá-lo. E é verdade ou não é que você vive buscando o amor? Mesmo que para você ou para alguns esse amor não seja Deus. Mas recordemos que a palavra nos afirma que Deus é amor. Então, se você tem sede de amar e ser amado, é porque você tem sede de Deus. Só que muitas vezes a gente vai buscando em muitos corações o amor autêntico e verdadeiro que a gente quer encontrar. Porque existe um vazio dentro de nós e você pode constatar isso no seu coração quando você pode ir para a balada, você vai para as festas, às vezes está com os melhores amigos e vai para a internet e tem as melhores experiências de profissional, no profissionalismo, enfim. Tem uma família boa, está próximo a pessoas que você gosta, mas não é verdade que sempre fica faltando algo dentro do nosso coração que a gente não sabe dizer, não sabe dar nome. Poxa, eu estou feliz, tal, mas por que você está sempre buscando algo? Por que você está sempre numa eterna busca? Aí você compra um carro, aí se satisfaz no primeiro momento, mostra para todo mundo, que legal. Daqui a pouco esquece. Aí você pensa, não, eu vou procurar um novo emprego, esse emprego não está legal. Ah, não estou gostando, estou cansado, a rotina já me cansou, vamos procurar outra coisa para fazer. Aí começa a procurar outra coisa para fazer. Às vezes, está num relacionamento de algum tempo já, e aí você começa a olhar fora, a buscar fora daquele compromisso que você assumiu, porque você cansou, está na rotina e não aguenta mais, e aí você procura fora. Quando a gente continua buscando algo para preencher o nosso coração, significa que a gente ainda não se encontrou com o amor de verdade. E esse amor tem um nome. É Cristo, o Senhor, que te amou até as últimas consequências. E talvez para você que faz a experiência de não se sentir amado ou amada, pode entender que Cristo também não te ama. Quantas vezes a gente diz, Deus me abandonou, quando a gente perde alguém?
quando a gente é acometido por uma doença, quando a gente faz a experiência da cruz. Mas eu quero te dizer que a experiência da cruz é a experiência mais profunda do amor. Tem alguém aqui que está se sentindo na cruz ou carregando a cruz de alguém? Sim. Você está vivendo a experiência do amor mais profundo de Deus por você. São João Paulo II compara o amor, e ele fala de dois aspectos do amor. E eu falo de São João Paulo II porque foi um dos que mais falou sobre o amor humano na teologia do corpo, que são as catequeses que ele fez durante o seu pontificado, seus primeiros anos de pontificado. E ele compara o amor de Cristo e ele vai falando do amor humano. Por isso que o matrimônio precisa ser fiel, total, o amor, né? Fiel, total, exclusivo e fecundo. Porque ele revela ao mundo o modo como Deus nos ama. E se esse matrimônio ele é infiel, se nesse matrimônio existem situações de traição, se nesse matrimônio existe situação de usar, você não está revelando com a sua vida, com o seu relacionamento, o modo como Deus ama o mundo. Por exemplo, quem faz a experiência do abandono, que está na cruz, por exemplo, talvez porque o marido deixou, ou porque viveu uma traição, ou porque viveu uma infidelidade, enfim. Você fala, Cristo me deixou. Por quê? Porque na experiência do amor humano, nós fazemos a experiência do amor de Deus. Por isso que a gente diz, quando alguém não cumpre suas promessas com a gente, por exemplo, um rapaz que se compromete com uma moça e diz, eu te honrarei, nós vamos ser felizes, nós vamos isso, vamos aquilo, e fala para ela dos seus sonhos, enfim. Depois ele vai embora e ele some e arruma outra. Essa mulher se percebe como alguém não amada por Deus. Por quê? Porque aquela pessoa não revelou a ela o modo como Deus a ama. Se não era interessante permanecer com ela, que não usasse. Que fosse sincero, porque o amor também fala da verdade. Mas não usa. Porque Deus jamais fará isso conosco. A experiência de amar e ser amado é a experiência que todos nós procuramos viver. E esse amor que está faltando no seu coração, muitas vezes, é uma busca, é uma sede de Deus, que você não encontrou ainda, talvez. Porque quando a gente encontra, esse coração é saciado. Não plenamente ainda, porque plenamente será quando nós encontrarmos o Cristo, face a face. Como diz a palavra, quando vier o perfeito, o imperfeito desaparecerá. Porque, por enquanto, nós vemos ainda esse amor de modo imperfeito. E, voltando em São João Paulo II, quando fala dos dois aspectos do amor, ele fala do amor psicológico e do amor-virtude. O que é o amor psicológico? Vamos exemplificar aqui. Quem já se apaixonou, por exemplo? Quem já se apaixonou? Tenha coragem, as câmeras não vão mostrar. Ó, eu falo que não, olha lá, vai, né? A gente, quando está apaixonado, a gente faz uma experiência muito interessante. Gente, vocês já ouviram falar? Já viram uma pessoa bêbada? Já? Ou já ficaram bêbados? Quando a gente fica bêbado, não, porque nunca fiz a experiência de ficar bêbado, mas enfim, quando a pessoa fica bêbada, existe uma parte aqui no cérebro dela, que é bem na frente aqui, põe a mão na sua testa. Essa parte aí do seu da sua testa chama-se córtex pré-frontal. Tem uma parte aí que chama-se córtex pré-frontal. Fala assim, Senhor, abençoa meu córtex pré-frontal. Agora você vai entender por quê. O córtex pré-frontal é uma parte do nosso cérebro que é responsável pelas decisões, pelo planejamento.
pela organização das ideias, pela parte mais racional da coisa. Quando você diz, se eu não estudar hoje, amanhã eu posso ir mal na prova. Então, o seu córtex faz essa assimilação. O adolescente, por exemplo, não consegue fazer isso muito bem, porque essa formação não está completa, essas conexões ainda não estão completas. Então, ele age muito pelas emoções. E quando a pessoa faz a experiência de ficar bêbado, o córtex pré-frontal dessa pessoa fica inibido. Então, ela fala coisas, fala bobagens, conta segredos e fala um monte de besteira, porque ela não está racionalizando mais nada, ela está agindo fora de si. E quando a gente se apaixona por alguém, essa paixão, ela faz mais ou menos a mesma coisa com a gente. É triste, gente. Mas é muito bom. Só que tem que tomar cuidado. Por quê? Porque também existem outros níveis de hormonais que ficam alterados. Ou seja, um exemplo, os níveis de serotonina no organismo da gente, que é responsável pelo sono, pelo humor, pelo apetite. Esses níveis de serotonina, eles ficam alterados. Quem já se apaixonou já fez a experiência, com certeza, de hoje, por exemplo, né, tá lá no celular, a pessoa curte uma coisa, você já está olhando assim, fulano curtiu não sei o quê. Deixa eu ver o que é. Por quê? A pessoa, ela perde o sono até por causa dessa paixão, daquela pessoa, daquela atração, daquele afeto. Parece que você não consegue mais viver a vida sem ela, certamente, não é? E essa fase inicial da atração, que é um dos aspectos do amor, né? Não é amor ainda. Porque tem gente que compara a paixão com um amor excessivo, no limite. Mas isso ainda não é o amor. Esses são aspectos sensíveis do amor. Então, a pessoa fica hipervigilante, ou seja, ela quase que não dorme. Às vezes, ela desconta na comida, ou ela come demais, ou ela come de menos. Quando você fica nervoso, por exemplo, você para de comer, não consegue comer nada, ou você come demais. Tem uns que comem muito, 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 né? E a palavra, quando a gente fala da palavra de Deus, esse modo como Deus nos ama, Ele vai dizer, era um amor apaixonado também. Mas além da hipervigilância, além de estar completamente envolvido, como nós ficamos na paixão, né? Com o nosso coração parece que não vai sair pela boca. Quando a gente sente tremores ao ver a pessoa, sua frio, fala bobagem. Tudo isso são aspectos da paixão, físicos, biológicos. Mas esse córtex pré-frontal precisa fazer a experiência de perguntar para si mesmo, tem certeza que essa pessoa é a melhor escolha? Será que esse ser humano vai te fazer feliz? Talvez não tenha certeza a resposta, mas as condições você precisa olhar e falar, realmente, esse aí vai dar certo. Pelo menos já tem luzes para dizer, pode ser que dê certo. Mas tem coisa que a gente olha e já fala, pelo amor de Deus, já começou errado, não tem? Mas João Paulo II também fala, do amor enquanto aspecto da virtude. Porque se a gente fica só no aspecto da paixão, a gente faz escolhas, a gente coloca a nossa vida inteira naquela pessoa, naquela esperança de felicidade, e a gente se doa, se entrega por inteiro, mas entrega-se para alguém que não te valoriza. Ou faz a experiência de não conseguir se entregar por inteiro, porque a entrega, gente, não é só física, a entrega é a entrega do coração. E isso fez Jesus. O aspecto psicológico, como diz São João Paulo II, que é a virtude do amor, esse amor incondicional, ele assume, acima de tudo, a responsabilidade pela pessoa do outro. Ainda que eu não queira, talvez, permanecer aqui, mas eu vou ser
para você a melhor experiência. Mesmo que eu descubra que não é isso, mas eu não vou poder te usar, porque o amor, ele não pode, jamais, em hipótese alguma, ser a possibilidade de utilizar alguém para o bem próprio, porque cada pessoa é um bem por ela mesma. Então, existem duas realidades: a entrega, o comprometimento. Quem ama precisa se comprometer. E tudo isso é o que Deus faz conosco. Deus, ele é capaz de pedir a um profeta, o profeta Oséias. Não precisa pegar não, depois você procura na palavra capítulo 1, 2, 3, ele vai falar de toda a realidade do que Deus faz com Oséias. E o profeta é aquele que anuncia e denuncia, mas ele sempre está sob a missão que Deus o confiou. Submisso àquilo que Deus o confiou. E o Senhor, ele pega Oséias, no capítulo 1, e ele pede a Oséias que ele vá e aceite uma mulher que está dada, uma mulher dada ao adultério, e pede para que ele tenha filhos com ela. Lembrando que aqui é uma passagem onde Deus está dizendo algo àquele povo. Ele está dizendo que aquela esposa infiel, porque ele manda o profeta se casar, desposar uma mulher dada ao adultério. Por quê? Porque o povo daquela época estava se prostituindo em adoração aos outros deuses, aos deuses Baals, né, que chamava-se no templo. Um povo infiel a Deus. Um povo que não faz a experiência do amor de Deus. E se fez uma vez, voltou à vida antiga. E começam a adorar outros deuses. E o próprio Deus manda que o profeta se case com uma mulher adúltera, dada ao adultério, como diz a palavra. Ele manda que se case com ela. E o profeta está dizendo com a vida dele o que está acontecendo, o que Deus quer fazer. É isso que Deus faz com a vida do profeta. Por isso que nós precisamos ser profetas com a nossa vida. E nessa realidade de Oséias, Deus fala para que Oséias vá e ame essa mulher, que é uma esposa infiel. Diz no capítulo 3 de Oséias: o Senhor disse-me, ama de novo a uma mulher que foi amada de seu amigo, que foi adúltera. Pois é assim que o Senhor ama os filhos de Israel. Embora se voltem para outros deuses e gostem das tortas de uvas, que eram alimentos que eles ofereciam aos deuses como se fossem ofertas, né, aos deuses. Adquire-a, pois, para mim por 15 ciclos de prata, e um homer de cevada, e um leteque de cevada. Disse-lhe, pois muitos dias ficarás aí sem te prostituíres, nem te entregares a homem algum, e eu farei o mesmo contigo. Porque por muitos dias os filhos de Israel ficaram sem rei e sem chefe, sem sacrifício nem monumento, sem efode e terafim. Depois disso, os filhos de Israel voltarão a buscar o Senhor seu Deus e Davi seu rei. Recorrerão comovidos ao Senhor e à sua bondade no final dos tempos. Quando o Senhor fala isso para o profeta, ele também se refere no capítulo 6. Vinde, voltemos ao Senhor. Ele feriu-nos e Ele nos curará. Ele causou a ferida, Ele a pensará. Ele nos dará de novo a vida em 2 dias. Ao terceiro dia Ele nos levantará. E viveremos em sua presença. Apliquemo-nos a conhecer o Senhor, porque sua vinda é certa como a aurora. Ele virá a nós como a chuva da primavera que irriga a terra. Que te farei, Efraim? Que te farei, Judá? Vosso amor é como a nuvem da manhã, como o orvalho que logo se dissipa. Por isso é que o castiguei pelos profetas. E aí ele vai dizer, porque eu quero o amor mais que os sacrifícios. Porque Deus quer o seu amor
mais que o sacrifício. A gente não pode julgar o amor pela intensidade das emoções, pelo que nós sentimos pelo outro, mas pelo comprometimento que o outro tem, pelo comprometimento que eu tenho com o outro, de não machucar, de saber que quando nós estivermos unidos, nós não diminuiremos um ao outro. Ele não pode perder a alma dele. Eu não posso deixar com que se perca a minha alma. E São João Paulo II diz que é impossível julgar o valor de um relacionamento entre duas pessoas meramente, então, como nós falamos, a partir das emoções. Porque o amor se desenvolve com base na atitude totalmente comprometida e totalmente responsável de uma pessoa para a outra. Enquanto, ao mesmo tempo, os sentimentos românticos nascem espontaneamente das reações sensuais e emocionais. Um crescimento rápido e muito rico de tais sensações pode esconder um amor que falhou em se desenvolver. O verdadeiro amor, o amor enquanto experiência, aliás, deve estar submetido ou submisso ao amor verdadeiro, o amor enquanto virtude, sem a qual não pode haver a experiência do amor. Esse é o amor, doação que Deus tem por nós. Que existe a responsabilidade, o comprometimento e a liberdade de amar. Deus, Ele pega hoje a sua vida nas mãos. E Ele está te devolvendo esse amor autêntico. Você que se sentiu usado, e eu quero já pedir aqui a ajuda do ministério. Você que se sentiu traído, talvez. Você que faz a experiência, talvez, de ainda buscar esse amor em pessoas, em lugares, em coisas, em bens materiais, em experiências que são positivas, possivelmente. Algumas legítimas, sim. Mas eu quero perguntar para você qual é a experiência do amor que você faz hoje. Porque por mais que você tenha encontrado a sua tal alma gêmea, se por causa desse amor você ainda rejeita o amor verdadeiro, o amor de Deus, se esse amor não te leva para Deus, se esse amor não te faz ser melhor, se esse amor ainda arranca de você a sua identidade, se você está fazendo a experiência de ser usado, ou talvez de usar alguém, tome a decisão de parar, de retomar. Porque você precisa dizer também com a sua vida. Talvez mesmo você que não tenha um esposo, mesmo você que ainda não encontrou alguém que você gostaria para viver um relacionamento, que talvez que chegue a isso, né? A dizer ao mundo como Deus ama. É a sua experiência de ser mulher, é a sua experiência de ser homem de Deus, que vai dizer ao mundo, que vai ser o sinal visível da presença de Deus. Pelo modo com que você se comporta, pelo modo com que você diz, pelo modo com que você ama. Quando alguém olha para você, ele tem que olhar e dizer assim: Deus me ama. Porque se alguém está olhando para você e está fazendo uma experiência de não ser amado, é porque você ainda não está mostrando a ela de modo visível, com o seu jeito de ser, com a sua vida, como Deus ama ela. Porque eu garanto, possivelmente, que ninguém aqui viu a Deus olho no olho, né? Você já viu a Deus? Quando é que a gente vê a Deus? Pelos sacramentos, né? O sacramento que torna visível essa presença de Deus, né? O batismo, a água. Quando a gente olha para uma pessoa que passa por nós numa ladeira como essa aqui de Cachoeira Paulista, não sei se você passou ali por baixo. A ladeira é íngreme aqui, né? A gente fala que parece que Cachoeira Paulista foi construída ao redor de
um buraco, assim, parece que caiu alguma coisa aqui há muitos anos e tudo foi construindo de volta. Então, tudo é morro. Então, quando a gente, por exemplo, fala assim, eu vou no mercado, aqui em Cachoeira Paulista, aqui da Canção Nova lá para o mercado, a gente fala assim, eu vou no centro, né? O centro para nós é descendo a rua. E aí, às vezes, a gente não tem uma carona, um carro, sei lá, para poder ir lá fazer as compras e voltar. Então, a gente conta sempre com a providência. Se a gente reza pela providência, geralmente é muito fácil rezar nesse momento. Mãe da Divina Providência, manda alguém agora em nome de Jesus. Você pega, aproveita o horário do almoço, meio-dia, horário estalando aquele sol, e você desce pedindo a Deus, Jesus, pelo menos na descida ok, mas na subida ajuda. E aí vamos supor que você está com as sacolas do mercado super pesadas, vamos dizer assim. Aquela sacolinha de mercado boa, sabe? Que qualquer lata de óleo rasga, qualquer sabonete rasga. E você está subindo com aquelas coisas pesadas, com aquela marca aqui no braço. E aí, de repente, passa alguém de carro, você está na subidinha, esperando a Deus, rezando a Nossa Senhora da Divina Providência, que providencia alguém para te ajudar ali. E aí você olha para o lado, olha para o outro, de repente, você vê que sobe um carro e você fala, epa, graças a Deus, ó, lá vem um irmão. Só que o irmão dá um oi assim, oi, tudo bem? E continua subindo. A gente que está lá embaixo, com aquelas sacolas pesadas, com aquele braço marcando aquele monte de faixa vermelha, já com sangue preso. A gente olha para aquela pessoa e diz, não é possível que esse ser humano, que se diz meu irmão, de comunidade, vamos pensar aqui na nossa realidade, só pode ser primo, de 3º grau. Se duvidar, ele ainda é melhor que esse aí. Aí ela vai subindo, Jesus, é assim mesmo. Eu estou aqui entregando a vida a Deus, mas olha isso, nenhuma sacola, nenhuma ajuda para carregar a sacola eu tenho. Ô Deus, eu estou rezando, pelo amor de Deus, pelo teu amor, né? Estou falando com ele. Ave Maria, eu vou te contar, viu? Olha, tá, devo ter tacado, como é que fala? Pedras na cruz. Aí ele continua subindo, revoltado, aquela pessoa revoltada, chega em casa, alguém fala assim, oi, tudo bem? E aí a pessoa diz, o que tá tudo bem? Não fala comigo hoje. Ah, se vocês quiserem, vai fazer o almoço, viu? Já fiz as compras, não vou fazer mais nada. Pingando, né? Igual a gente aqui em Cachoeira Paulista, com calor. Mas para dizer que se a experiência fosse contrária, essa pessoa ia dizer, vamos supor que esse irmão foi... Ela estava de costas subindo, ele alcança e fala, ei, vem cá. Ele está subindo a pé. Daqui que eu te ajudo. Pega aquelas sacolas pesadas. Ô, irmão, obrigada, viu? Deus abençoe. Sobe os dois no calor, pingando, mas o peso está dividido. Nessa experiência, ela chega em casa e alguém diz, oi, tudo bem? Tá ótimo, você não sabe. Menina, Deus é muito bom. Me ajudou. Então, levante-se hoje, fique de pé aí e diz, eu sou sinal do amor de Deus para o outro. Eu sou sinal do amor de Deus para a família. Eu sou sinal do amor de Deus para este mundo. Porque o modo como Deus me ama não é fragmentado. Não é aos pedaços. Não é me usando. Mas é uma presença infalível. Uma presença que nunca me deixa. Mesmo na cruz. Porque quando nós estamos na cruz, estamos experimentando o amor mais profundo, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Vamos cantar? Feche seus olhos. Então volta. Só Deus é amor que não passa e não passará. Então volta. Então volta. Só Deus é a resposta que vale a pena esperar. De amor vive o coração de Deus. De amor. Amor que não se cansa de amar. Então volta, canta isso. Então volta. Só Deus é amor que
passa e não passará. Então volta. Então volta. Só Deus é a resposta que vale a pena esperar. De amor vive o coração de Deus. De amor, amor que não se cansa de amar. E coloca a mão no seu coração e diz para Deus o modo como que você quer amá-lo de volta. Ou se dessa forma que você tem experimentado o amor não tem preenchido o seu coração, vai renunciando a esses amores falsos, a uma liberdade que talvez tenha te levado à experiência de usar e ser usada. Fala para o Senhor: Jesus, muda, me faz experimentar o amor verdadeiro, o amor autêntico. Esse amor, Jesus, de entrega total. Porque esse é o modo como o Senhor me ama. Então, me amas, Jesus. Se você é dependente desse amor, se você está carente desse amor, diz para Deus que você quer ser amado e fazer a experiência autêntica que talvez você não tenha feito até hoje. Amas-me, Jesus. Coloca em mim o amor. Derrama esse Espírito Santo de amor em mim. Me ama, Jesus. Escuta o que Ele fala para você. E escuta o que Deus está falando no seu coração. E volta para Ele, para o amor dEle, para o amor que não cansa de amar você. Então volta. Só Deus é amor que não passa e não passará. Então volta. Só Deus é a resposta que vale a pena esperar. De amor vive o coração de Deus. De amor, amor que não se cansa de amar. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.